Os materiais que nós vamos utilizar para ensinar você a fazer este ponto são linha 100% algodão nas cores laranja e azul e uma agulha de 2 milímetros, ou a número 3, para nós fazermos a nossa amostra. Nós vamos ensinar você a fazer o ponto de crochê bavieira, ou com a técnica bavieira, que deixa os pequenos relevos na amostra do ponto, então fica um efeito bem legal, principalmente quando ele é trabalhado em 2 ou mais cores. Você pode trabalhar diversas cores, ele possibilita esse tipo de troca de cor. Este ponto ele pode ser utilizado para você fazer toalhinhas, para você fazer trilhos, você pode fazer tapetes, bolsas, você pode fazer também capa de almofada, você pode trabalhar em lã e fazer cachecóis, echarpes. Então ele possibilita a criação de diversos trabalhos no crochê. Então, para começar o nosso ponto, nós vamos iniciar aqui com o fio na cor azul. E nós vamos fazer 5 correntinhas. Então, fazemos a laçadinha inicial. E fazemos aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo na primeira correntinha para fechar em círculo. Ó. Formamos aqui um pequeno círculo. Depois de formarmos o círculo, nós subimos 3 correntes e nós vamos fazer mais 4 pontos altos duplos fechados pela metade. Ou seja, nós vamos pegar 2 laçadinhas na agulha, lá no meio do círculo, introduzir a agulha, puxar outra laçada. Com outra laçadinha nós tiramos 2 pontos e com outra laçadinha nós tiramos os outros 2 pontos. Então, observe aqui que nós ficamos com uma laçada na agulha, que foi a metade do ponto que nós deixamos sem fechar. Novamente, vamos para o segundo ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, voltamos lá no meio do círculo, puxamos outra laçada, esticamos um pouquinho. Com outra laçada, nós tiramos apenas 2 pontos da agulha. Novamente, com outra laçadinha, tiramos apenas 2 pontos. E deixamos a última laçadinha ali na agulha. Vamos para o terceiro ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha. Voltamos lá no meio do círculo, introduzimos a agulha, puxamos uma laçada. Com uma laçadinha, tiramos 2 pontos. E com outra laçadinha, tiramos 2 pontos. Ó, temos já o terceiro ponto alto duplo acumulado ali na agulha. E vamos fazer o quarto agora. 2 laçadinhas na agulha, voltamos lá no meio do círculo, introduzimos a agulha, puxamos uma laçada. Com outra laçadinha, tiramos 2 pontos. Com outra laçadinha, tiramos 2 pontos. Ficamos com os 4 pontos altos duplos ali na agulha, acumulados, e o ponto daquelas 3 correntinhas que nós havíamos subido. E agora, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 laçadinhas na agulha. Nós pegamos outra laçada e fechamos todos os pontos de uma vez. Passamos a laçadinha por dentro de todos eles, que é o que nós chamamos de pontos altos fechados juntos. Neste caso, pontos altos duplos. Puxamos a laçadinha dentro de todos eles. Agora, nós fazemos uma correntinha de segurança para não escapar essa laçadinha. Subimos 3 correntes, assim como nós fizemos no início. E prendemos lá dentro do círculo, ó, lá dentro do círculo, com um ponto baixíssimo. Então, a primeira pétala ela já ficou pronta. Agora, nós temos que fazer mais 3 pétalas iguais a esta. Então, nós vamos subir 3 correntes. Fazer novamente 4 pontos altos duplos fechados pela metade, ó, sempre introduzindo a agulha lá dentro do círculo. Fizemos um ponto alto duplo fechado pela metade, pegamos 2 laçadinhas, vamos fazer o segundo. Com uma laçadinha tiramos 2 pontos, com outra laçadinha tiramos 2 pontos e seguramos a laçada na agulha.
novamente. Vamos fazer agora o terceiro ponto alto duplo fechado pela metade. E o quarto ponto alto duplo fechado pela metade. Agora nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós temos 5 laçadinhas na agulha, nós pegamos outra laçada e passamos por dentro de todos os pontos, formando a pétala, fazendo a correntinha de segurança para ela não escapar e subindo as 3 correntes para prender lá no círculo com um ponto baixíssimo. Quando você vai fazendo as pétalas, você vai puxando uma pertinho da outra para deixar espaço ali no círculo para você fazer as outras duas, porque são 4 pétalas no total. Prendeu com ponto baixíssimo, agora você vai começar a terceira pétala, subindo novamente 3 correntinhas, pegando 2 laçadinhas na agulha, fazendo os 4 pontos altos duplos fechados pela metade. 1, 2, 3, 4. Quando você tiver as 5 laçadinhas na agulha, pega uma laçada, tira todos os pontos, faz uma correntinha para prender e 3 correntes para terminar a pétala com o ponto baixíssimo lá no meio do círculo. Puxa novamente a pétala para perto das outras para poder fazer a última pétala. Ó. Sobe 3 correntes, faz a mesma coisa. 4 pontos altos duplos, fechados pela metade. Vamos fazer aqui o terceiro, tudo dentro do círculo de correntinhas. E o último. Estamos com 5 laçadinhas na agulha agora, pegamos outra laçada, tiramos todos os pontos, seguramos com uma correntinha e subimos as outras 3 para novamente prender lá dentro do círculo com um ponto baixíssimo. Ó. Então, a primeira parte do ponto, ela já está pronta, que são as 4 pétalas centrais, ó. Você vai notar que elas ficam um pouquinho, ó, com uma profundidade no meio, mas isso é o que vai dar o efeito do ponto, ó. Então, é normal que ela fique dessa forma. Então, você já fez a primeira carreira do ponto, agora nós vamos fazer a segunda. Para nós fazermos agora a segunda parte, nós vamos ainda continuar com a mesma cor que é o azul. Você vai notar que sempre se fazem 2 carreiras da mesma cor para formar o ponto, porque o ponto precisa das 2 carreiras para ele ser formado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, prendemos com um ponto baixíssimo a última pétala, nós vamos pegar 2 laçadinhas na agulha e nós temos que fazer 10 pontos altos duplos em cima de cada pétala. Mas você tem que observar bem por quê. Porque você vai fazer justamente naquela correntinha onde você prendeu a pétala na carreira anterior. Então, quando você puxava a laçadinha, tirava todos os pontos e fazia aquela correntinha para prender a laçada para não escapar, ela ficava ali, ó, uma correntinha. Bem ali no centro, ó. Não nessas 3 correntinhas que você baixava para prender com ponto baixíssimo. É bem naquela que você fazia a correntinha de segurança. Ó, então fica uma correntinha ali antes daquelas 3 correntes que você baixou. Então você vai fazer os 10 pontos altos duplos ali. Já vai fazer direto. Então no começo você vai notar que o ponto ele vai ficar meio apertadinho, mas depois nas próximas carreiras ele já vai ficando mais frouxinho. Pegamos 2 laçadinhas na agulha,
Vamos lá naquela correntinha de segurança e vamos fazendo direto os pontos altos duplos lá, ó. Agora é o ponto alto duplo inteiro. Puxou a laçadinha e vai tirando com outra laçada de 2 em 2. E aqui onde você fez o ponto baixíssimo, ele vai alargar um pouquinho, mas não tem como você fazer se não acontecer isso. Ele vai subir um pouquinho, mas não tem problema porque depois ele não vai aparecer. Então, vamos fazer 10 pontos altos duplos, todos dentro daquela correntinha. Ó, estamos no segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E o 10º. Depois que você faz os 10 pontos altos duplos, ele vai ficar dessa forma. Ele vai fechando um pouquinho aqui, mas é o normal. Feitos os 10 pontos altos duplos, você vai prender com um ponto baixíssimo lá no meio do círculo inicial. Volto lá no meio do círculo inicial e prendo com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer 10 pontos altos duplos em cada pétala. Então, ó, aqui na próxima pétala, se até uma dica que nós deixamos, você pode passar um pouquinho a agulha naquela correntinha, ó, para ela abrir um pouquinho, para você não ter dificuldade para fazer os 10 pontos ali dentro. Então, dá uma esticadinha nela no começo para pegar prática. E aí você pega novamente as duas laçadinhas na agulha, vai direto lá naquela correntinha e faz novamente os 10 pontos altos duplos. Um, dois, três. Quando você puxa a primeira laçadinha, você dá uma esticadinha assim, ó, para ela ficar um pouquinho altinha, para ficar da altura dos outros pontos. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o 10º ponto alto duplo. Aqui vamos esticar para você ver como vai ficando, ó. Esta é a segunda pétala já quase completa. Então, agora nós vamos também prender com um ponto baixíssimo lá no meio do círculo, antes da próxima pétala. Ponto baixíssimo, é só puxar a laçadinha e passar por dentro do ponto da agulha. Novamente, vamos pegar duas laçadinhas na agulha e nós vamos para a próxima pétala. Mesma coisa, vamos lá naquela correntinha de segurança, aquela antes das 3 correntes, onde fica ali, ó. Você coloca a agulha, ela passa ali antes das 3 correntinhas. E vamos fazer os próximos
10 pontos altos duplos ali. Uma dica para não escapar as laçadinhas, ó, deixa esse dedo médio aqui sobre as duas laçadinhas para que elas não escapem. Quando você introduz a agulha, elas já não vão escapar mais, ó. Aí você faz o primeiro ponto alto duplo, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Volta lá no meio do círculo antes da última pétala e prende com ponto baixíssimo. Ó. Então, note aqui que nós já temos 3 pétalas prontas. Ela vai ficando tipo umas bolinhas aqui, ó. Ela dobra um pouquinho ao redor. Agora, você vai fazer a última pétala, igual como você fez as outras. Pega 2 laçadinhas na agulha. Antes disso, dá uma esticadinha naquela correntinha para facilitar. Acha a correntinha onde você vai fazer o ponto, ó. E faz os 10 pontos altos duplos lá dentro daquela correntinha. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, o oitavo, o nono, e o 10º. E vamos prender também lá no meio do círculo com um ponto baixíssimo. Ó. Aqui nós já terminamos a primeira parte do ponto, a primeira carreira e a segunda carreira que formaram os primeiros pontos. Parece até uma borboletinha, dá para usar como borboleta também. Agora nós vamos fazer a troca de cor para trabalhar as próximas carreiras. Então, ele vai ficando dessa forma. Para nós fazermos então a próxima carreira, nós vamos trocar de cor e para isso nós vamos arrematar essa cor. Então, você vai, depois que prendeu com ponto baixíssimo a pétala, você vai arrematar. Ó. Você pode arrematar, esconde essa pontinha de fio aqui por umas 2 correntinhas, deixando lá para trás. E depois, para um arremate perfeito, você pode colocar uma pontinha, deixe um pouquinho mais de fio e coloque numa agulha de tapeçaria e passe por alguns pontinhos atrás do trabalho. Então, nós vamos deixar dessa forma por enquanto. Agora, nós vamos trocar a cor.
Então, nós vamos pegar aqui o nosso fio laranja. Nós vamos fazer a laçadinha inicial, para deixar já um pontinho na agulha. Nós vamos vir aqui na pétala, observe que nós vamos vir no terceiro ponto da esquerda para a direita. Então, nós temos os 10 pontos altos duplos aqui. Nós vamos contar 1 ponto, 2 pontos, e nós vamos vir aqui no terceiro e vamos emendar por trás. Ou seja, agora nós vamos trabalhar em pontos altos duplos em relevo por trás do ponto. Ou seja, ó, introduz a agulha de trás para frente, passa pela frente desse terceiro ponto da esquerda para a direita, vai lá atrás, busca a laçadinha e passa por dentro desse ponto que você tinha na agulha. Aí você já emendou o seu fio. Agora você vai subir 1, 2, 3 correntes. Então, vamos revisar, porque esse é um ponto que você tem que gravar bem, porque se você não emendar o fio no terceiro, depois o trabalho não dá certo. Então, nós temos 10 pontos altos duplos, que nós fizemos na carreira anterior. Você vai contar da esquerda para a direita 1 ponto, 2 pontos, e no terceiro você vai emendar o fio de trás para frente, ou seja, que nós vamos trabalhar em ponto alto em relevo pego por trás do ponto. Emendou o fio, sobe 3 correntinhas lá atrás. Pega 2 laçadinhas na agulha, vem por trás do próximo ponto, ó, passa pela frente dele, busca a laçadinha lá atrás e faz o ponto alto duplo pela metade. Serão 7 pontos altos duplos pela metade, mais aquelas 3 correntinhas que a gente subiu. Então, fizemos o primeiro, pegamos 2 laçadinhas, vamos fazer o segundo. Observe que nós já estamos no terceiro ponto alto duplo, então, aqui já não vão ter mais pontos altos. Depois, nós vamos para o meio e para a próxima pétala. Fazemos aqui o ponto alto em relevo pego por trás, ponto alto duplo em relevo, só que pela metade, ó. Sem fechar, ficamos sempre com uma laçadinha na agulha. Novamente, 2 laçadinhas na agulha. E agora você vai pegar aqui nesse ponto baixíssimo, entre uma pétala e outra. Você vai notar que ali atrás dele, ficam como se fossem 2 pontinhos, ó. Onde você fez o ponto baixíssimo ali, ficam tipo 2 laçadinhas. Então, você vai pegar as 2 laçadas em laranja na agulha, para fazer o ponto alto duplo. E vai fazer ali sobre esse ponto baixíssimo. Então, você tem que tomar cuidado aqui, para não escapar as laçadinhas do ponto. Ó, nós vamos passar bem ali por trás do ponto. E vamos fazer o ponto alto duplo pela metade. Então, pegamos ali no meio, temos agora 3 pontos altos duplos, precisamos fazer ainda mais 4. Então, 2 laçadinhas na agulha. Agora, nós vamos começar a pegar os pontos altos duplos desta pétala aqui. Então, você vai observar que, ó, você vai pegar aqui o primeiro ponto alto duplo daqueles 10. Não se engane com a parte de baixo, que são aquelas 3 correntinhas que você fez na primeira carreira. Você tem que pegar do primeiro ponto alto duplo daqueles 10 para frente. Ó, 2 laçadinhas. Introduz a agulha por trás do ponto. Puxa a laçada. Estica um pouquinho e faz o ponto alto duplo pela metade. 2 laçadinhas, sempre por trás do ponto, ó, ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo, por trás do ponto. 2 laçadinhas, novamente, vamos por trás do ponto, fazemos o próximo ponto alto duplo fechado pela metade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadinhas na agulha. E vamos fazer o último ponto alto duplo.
fechado pela metade. Ó. Então, quando você fizer os 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as 3 correntinhas, você vai ter 8 laçadinhas na agulha. Tendo essas 8 laçadinhas na agulha, agora sim você pega outra laçada e fecha todos os pontos de uma vez só. Faz uma correntinha de segurança, sobe 3 correntinhas, como você subiu no início, tem as 3 correntinhas do final também. E para prender essas 3 correntinhas, ó, você vai introduzir a agulha por trás da última corrente onde você fez o último ponto alto duplo em laranja, ó. Você passa ali por baixo daquela correntinha, vai lá atrás, puxa a laçadinha e prende com ponto baixíssimo. Então, essa é a base para a próxima carreira em laranja. É como nós fizemos no início, as bases para depois fazer os pontos altos duplos inteiros para formar as partes redondinhas. Entre uma pétala e outra, nós vamos fazer assim. As 3 correntinhas, 7 pontos altos duplos fechados pela metade, fechamos depois todos juntos e fazemos as 3 correntinhas para descer. Já sobre as pétalas, que é essa parte aqui, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer as 3 correntinhas para subir, só que só 4 pontos altos duplos pela metade. Pegos por trás, sempre por trás do ponto, ó. Então, fazemos aqui o primeiro. Vamos fazer aqui o segundo. O terceiro, um em cada ponto de base. E o quarto ponto alto duplo. Quando você fez as 3 correntinhas para subir e os 4 pontos altos duplos fechados pela metade, vai ficar 5 laçadinhas na agulha. Aí você vai pegar outra laçada e tirar todos os pontos de uma vez. Vai fazer a correntinha de segurança e vai subir 3 correntinhas para baixar aqui e prender com ponto baixíssimo. A mesma coisa, naquela correntinha que fica sobre o último ponto que você fez, ó. Passa por baixo dela, vai lá atrás, puxa a laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Ó. Então, você tem aqui a parte que fica sobre a pétala. Então, são 2 partes. A que fica entre uma pétala e outra, que são 7 pontos altos duplos, e a que fica sobre a pétala, que são os 4 pontos altos duplos. Sempre subindo 3 correntinhas para iniciar e 3 correntinhas para fechar cada parte. Agora, nós chegamos à parte onde nós vamos fazer a parte entre uma pétala e outra. Então, é a parte do meio. Se é a parte do meio, vai ter que ser igual a essa primeira que nós fizemos. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas. Sempre subindo 3 correntinhas para início de qualquer pétala. Ó, subimos aqui as 3 correntinhas. E vamos fazer agora a parte do meio, que vai ser igual a essa. Então, por enquanto, é o que você vai repetir, são essas 2 partes aqui. Elas ficam dessa forma.